Oficialmente, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, pessoal de casa. Espero que eu possa, nessa manhã, contribuir da melhor maneira possível, levando o conhecimento de forma clara e objetiva, onde todos os senhores consigam entender, compreender, não só para alcançar o sucesso da segunda etapa, mas para que vocês possam levar para o resto de suas vidas. Diga-se de passagem que o processo de habilitação é constituída por 3 etapas. Quais são as 3 etapas? A primeira etapa, exame de vista e psicotécnico. A segunda etapa, aula teórica e prova teórica. A terceira etapa, aula prática e exame prático. Espero que os senhores, senhoras e senhoritas estejam aqui para aprender o resto de suas vidas. Em determinadas situações, nada mais, nada menos, como passageiro em seu automóvel, vai ter o teu pai, a tua mãe, o teu filho, você vai estar conduzindo um veículo automotor. Então você tem que aprender para o resto da tua vida. Lembrando que a aprovação no exame teórico e no exame prático é só o resultado de um trabalho bem feito, bem desenvolvido. Eu vou pedir licença para quem começou na semana retrasada, finaliza hoje, né? Finalizando hoje, para quem começou na semana passada, para receber as pessoas que estão iniciando hoje. Uma prévia apresentação, coisa rápida para quem está chegando hoje. Meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito desde 2006. Como foi o final de semana? Legal? Show? Simulado, manual, vídeos da internet. Show final de semana? Maneiro? Preparem-se para a prova dos senhores, hein? Em breve estarão em frente à prova no computador, no Ciretran. Lembrando que a prova é constituída de 30 perguntas, podendo errar 9, tem que acertar pelo menos 70%, equivale a 21 exercícios. Então, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito desde 2006. Trabalhei aqui no CF6 Crimin de 2006 até 2010. Mas antes de eu ser instrutor de trânsito, eu era balconista de açougue. Eu fiz parte da primeira equipe de balcão do açougue do Hipercondor. Lembrando que o Hipercondor aqui no litoral do Paraná, em Paranaguá, esse é o segundo, porque o primeiro pegou fogo, quem lembra? O primeiro pegou fogo, então eu fiz parte da primeira equipe de balconistas de açougue. Quando você ia lá no açougue e pedia 1 quilo de carne moída, eu ia lá moía 1 quilo de carne moída. Quando você me pedia, eu quero bife de patinho, eu tentava cortar o bife de patinho, porque eu não tinha muita habilidade. Enfim, de 2006 até 2010, trabalhei aqui no CF6 Crimin, dando aula teórica, aula prática de carro e de moto. Em 2010 eu fui a Curitiba e parei de trabalhar com trânsito. Parei de trabalhar com autoescola e comecei a trabalhar como fiscal de loja, segurança em uma loja. Trabalhando como fiscal de loja na Rua 15, em frente ao Bondinho, em 2011 para 2012, me inscrevi no vestibular na Universidade Uninter. Meu histórico bem rapidinho. Me inscrevi no vestibular trabalhando como fiscal de loja, segurança em uma loja. Passei no vestibular, ingressei na faculdade, tecnólogo em logística. Hoje sou tecnólogo em logística. Essa faculdade me deu a oportunidade de fazer 2 cursos, diretor de ensino e diretor geral. Retornei a Paranaguá, trabalhei em 2 autoescolas em 2014 e 2016, retornei a Paranaguá em 2019, formado, casado, com uma filha e desempregado, meu Deus, e comecei a entregar o meu currículo em Paranaguá. Trabalhei muito tempo em Lavacar, entreguei em Lavacar, entreguei em lojas. Como eu fiz a faculdade de logística, onde foi que eu trouxe? Onde foi que eu levei os currículos? Com certeza no Porto. Levei no Porto, levei em concessionária. Acredite se quiser, me ligaram na primeira semana que eu comecei a entregar o currículo. Eu falei, como é importante, né, estudar. Ingressei na faculdade aos 33 anos de idade, em 2012. Terminei em 2014, a Copa do Mundo no Brasil. Pensei comigo, comecei a entregar o currículo, me ligaram na primeira semana.
Meu, que extraordinário, que legal, hein? Esse curso que eu fiz. Quem me ligou? Eu não sabia que tinha uma concessionária, tinha aberto uma concessionária aqui em Paranaguá, a Renault. Não sabia que tinha aberto. Daí ligaram, só que falaram com a minha esposa. Ó, a Renault ligou para você. Eu falei, meu Deus, a Renault ligou para mim. Acho que já querem me levar para a França, né? Opa, tecnólogo em logística, faculdade importantíssima para a indústria automobilística. Pensei, vou me levar ali para São José dos Pinhais, na Renault, vou me colocar na linha de produção para trabalhar na área da logística. Pensei comigo. Atenção, pessoal de casa, daqui a pouquinho eu vou falar com os senhores, né? Tem algumas informações importantíssimas, diferente para o pessoal que está aqui em sala de aula. Dá um bom dia para o pessoal que está em casa lá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, o pessoal aqui na sala de aula feliz da vida, pois estão realizando um sonho, né? Da liberdade no trânsito. Por que você está fazendo a carteira de habilitação? De repente, você é casado, você é casada, né? Você pede, ô esposo, me leva no supermercado. Ele fala, já levo, mas esse já levo dele vai levar alguns minutos, né? Quando agora você dando entrada nesse sonho, deu vontade de ir no supermercado, vai pegar a chave, a carteira, colocar no bolso e partiu fazer as compras, não é verdade? Eita! Esse curso, voltei para cá em 2019 e me ligaram na primeira semana desempregado aqui no litoral. Falaram com a minha esposa, ó, ligaram para você da Renault. Eu pensei que eu ia para a fábrica realmente por causa da faculdade. Mas era na concessionária ao lado do Rio Branco. Não sabia que tinha aberto uma concessionária aqui. Eu fiquei de 2010 a 2019 em Curitiba. 2018. Voltei no início de 2019. Coloquei a minha melhor roupa e fui para a entrevista de emprego na Vipcar Renault. Cheguei na entrevista de emprego, a mulher do RH falou, pegou meus dados, por que você veio aqui? Meu, desempregado, por isso eu estou aqui, quero essa vaga de emprego. Ah, estamos precisando do quê? Lavador de carros. Ali na Vipcar Renault, eu pensei que eu ia ser um dos gerentes já, mas a vaga era para ser lavador de carros na Vipcar Renault. Então eu e mais um, nós preparávamos os carros zeros que vinham da concessionária, que vinham da fábrica, para falar a verdade, lá de São José dos Pinhais. O Kwid, o Sandero, os carros da Renault. Então eu e esse parceiro, nós lavávamos os carros. E quando a pessoa comprava um carro zero, por exemplo, você comprou um carro novo da Renault, as revisões, quando você ia lá para fazer a revisão, você ganhava a lavagem. Então imagine os carros que nós lavávamos na área portuária, o pessoal que trabalhava no porto, aquele carro todo sujo de lama, de porto, de soja, de milho, de grão, de tudo. Trabalhei ali um tempo. Eu trabalhava na Vipcar de manhã e à tarde, mas só que o dinheiro de lavador ali, eu não posso reclamar, dava para sustentar ali, mas era pouquinho. Era R$1.015 sem direito a vale-refeição, sem direito a vale-transporte. R$1.015. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou trabalhar, vou sacrificar. Eu vou trabalhar de manhã, eu vou trabalhar à tarde e à noite vamos abrir um espetinho na frente de casa. Abrimos um espetinho na frente de casa. Isso. Eu lavava carro de manhã, lavava carros à tarde e à noite abrimos um espetinho, funcionamos na frente da minha casa. Esse espetinho durou quase um ano. Daí veio a pandemia, quebrou tudo ali. Beleza. Em 2020 aconteceu algo extraordinário na minha vida, na minha história, na minha caminhada terrena. Em 2020, os proprietários do CFC Escremin foram até a minha casa, até o portão de casa. Bateram palma, eu estava com uma roupa à vontade, sem camisa, de short, descalço, em casa. Na hora do almoço, assistindo o esporte espetacular, não, domingo é esporte espetacular no sábado. Bateram palma, cheguei lá. Ronald, você quer? Estamos precisando de instrutor lá, você quer voltar a trabalhar conosco? Os proprietários do CFC Escremin foram lá na minha casa. O trabalho indo na porta de casa. E eu estava como? Lavando carros e o espetinho. E veio o terceiro emprego.
Eu tinha meu próprio negócio, era muito legal, porque vendia espetinhos, pegava dinheiro, colocava no bolso. Cheio de dinheiro. Eita, era alcatra. Muito legal. Daí eu falei, você tem que valorizar o teu passe, sabia? Para tudo na vida você tem que valorizar o teu passe. Imagine, quase 9 bilhões de seres humanos na Terra, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim, o teu sonho é único. A maneira que você vai buscar as coisas para a tua vida é única, isso é extraordinário. Você que está em casa fazendo aula remota, por mais que você tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, olha só que extraordinário, ele não consegue fazer aula para você. Que bonito isso que eu vou falar. Os traços do seu rosto é diferente do dele. Quase 9 bilhões de digitais, mas nenhuma igual à sua. Isso é de outro mundo, né? Falei para os proprietários do CFC Screaming. Preciso falar com a minha esposa. Valorizei o meu passe, louco para voltar. Não quer voltar a trabalhar? Preciso falar com a minha esposa. Mentira. Louco para voltar, mas valorizei o passe. A minha carteira foi assinada no dia 6 de janeiro de 2020. Dia 6 de janeiro de 2020. Fazer 3 anos agora, em janeiro de 2023. Dia 6 de janeiro, fazer 3 anos. Aqui, novamente, no CFC Screaming. Veio a pandemia em março de 2020. E fomos para casa. O mundo parou. Você lembra que o mundo parou em março de 2020 no Brasil? Quer dizer, o Brasil parou em 2020, né? Mas muitos países já tinham casos de Covid, até que o nome da Covid é 19. Então foi em 2019. Nós aqui no Brasil, em 2020, que tudo parou, em março de 2020. Eu recém-retornado para a área de trânsito, tive que parar também de dar aula. Beleza. Eu tinha voltado a ter voltar no pique de dar aula, né? Porque, pô, você sabe que essa profissão é diferente quando você volta. E quando eu voltei com força total, no pique ali, veio a pandemia. E a possibilidade da aula remota. O pessoal que está em casa, isso que eu vou falar, o índice de aprovação, ele caiu na pandemia. O índice de aprovação no Brasil e no mundo caiu na pandemia. Por quê? Porque nem todo aluno tem uma internet boa, nem todo aluno tem um celular ali que funciona normalmente, nem todo aluno tem aquele celular mais tecnológico que funciona legal. Nem todo, tem aluno aí que tem o celular estilo meu, teia de aranha, tudo trincado, ó. Tudo quebrado, não dá para ver número, letra, o quê? Os vídeos que a gente trabalha. Tem aluno que abre aula e não fica na aula, né? Fica gazeando. Tem aluno que abre aula e fica no Free Fire, fica no Facebook, fica no Instagram. Não vai passar. O aluno que está em casa e abre a aula e aproveita para dar uma olhadinha no Facebook, ficar jogando Free Fire, você não vai passar. Lembrando que esse é um curso importantíssimo, pois trata da vida no trânsito. Os senhores não estão aqui só se preparando para a prova dos senhores. Os senhores estão se preparando para a vida toda. Esse curso, hoje, ele pode ser feito de qualquer lugar. Você que está matriculado no CFC Screaming e estiver na China, você consegue fazer aula. Você que está matriculado no CFC Screaming e estiver nos Estados Unidos, você consegue fazer aula. Se você estiver no Rio de Janeiro, você consegue fazer aula. Se você estiver em São Paulo, se você estiver em Morretes, Santonina, se você estiver na sala, no quarto, no banheiro, você consegue fazer aula. Só que tem alguns candidatos confundindo em fazer de qualquer lugar e está fazendo de qualquer maneira. A pessoa que faz um curso desse, importantíssimo de qualquer maneira, é um grande candidato a não só reprovar na prova, mas como a matar no trânsito ou morrer. Lembrando que é para o resto da tua vida os conhecimentos que os senhores adquirirão
durante 12 manhãs. Lembrando que esse curso são 12 manhãs. Ele inicia às 8 horas da manhã e vai até 11h50. Daqui a pouquinho eu vou falar dos horários. Então eu fiquei 2 anos em casa, em 2020 até 2022. Voltamos desse ano para a aula presencial. Os senhores fazem parte da 18ª turma pós-pandemia presencial. Esse modelo aqui ele é híbrido, tanto presencial quanto remotamente, falando o pessoal que está em casa. Há mais ou menos, eu gosto de falar um pouquinho do meu histórico, há mais ou menos 1 ano e 7 meses, os proprietários do CFC Escremin me nomearam a diretor da empresa. Então eu sou um dos diretores, eu faço parte ali, eu sou responsável pela parte de ensino, pela parte de pedagoga, sou responsável também, um dos responsáveis pela parte de escritório. Lembrando que a documentação dos senhores, quando vocês vão entrar, nós temos que cuidar por 5 anos. Quando você quer escolher o teu instrutor, você pode falar comigo, ou se você já conhece alguém e quer escolher essa pessoa, você pode falar com a secretária, não, eu já tenho alguém ali, quero escolher. Olha, eu não quero mais esse professor. Você pode escolher e você também pode trocar. Olha, não gostei da didática dele, ele é muito estressado. Lembrando que nessa profissão, o profissional, eu costumo dizer que lidar com o ser humano é uma arte. Lidar com o ser humano é uma arte. Ele não pode ser grosseiro, ele não pode ser mal educado. Lembrando que você paga as contas dele. Hoje, se o instrutor de trânsito no Brasil tem o bujão de gás em casa cheio, é porque você contribui para isso. Se hoje o instrutor de trânsito tem gasolina no automóvel, é porque você contribui para isso. Se hoje os donos de autoescola têm casa, carro, é porque você ajuda a contribuir com isso. Se hoje eu vou no supermercado e minha filha pede um danoninho, eu consigo comprar, é porque você patrocina isso. Para falar a verdade, os senhores são os meus patrões, né? O meu patrão não me dá nada. E se eu pisar na bola, ele me manda embora ainda. Nomeado a diretor da empresa, aos 40 anos, uma conquista extraordinária, muito legal. Lembrando que a gente, primeiramente, agradeço a Deus pela inteligência que Ele dá para cada um de nós. Sabia que você é capaz de revolucionar o teu mundo? Você não esteja aqui para revolucionar o mundo do outro. Primeiro, revolucione o teu mundo, automaticamente o teu externo vai acontecer. Depois eu agradeço, em segundo lugar, agradeço a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Em terceiro lugar, eu agradeço a Deus por me dar força, por me dar coragem de buscar o conhecimento. Porque não adiantaria só Deus se eu não fizesse alguma coisa. Lembrando que você tem que ter fé para realizar os seus sonhos, a curto, a médio e a longo prazo, mas você tem que fazer alguma coisa para isso. Eu tenho fé que eu vou passar na aula teórica, mas eu não estudo, eu não leio, não vejo vídeo na internet, não faço simulado, não vai cair do céu a tua prova com 21 acertos. Tem que fazer alguma coisa, além da fé, tem que ter ação. Então, esse sou eu, tá bom? Agora eu vou falar, vocês não estão nas mãos de Deus, mas pode ter certeza que estão em boas mãos. Um pouquinho do conhecimento que eu tenho é para que vocês acertem de 30 perguntas no dia da tua prova, você acerte 30 perguntas. O pouquinho de conhecimento que eu tenho é para que você não perca a tua carteira de habilitação. O pouquinho do conhecimento que eu tenho é para que você não mate no trânsito ou não morra vítima, né, de um outro motorista que passou por aqui. Envolva-se no acidente de trânsito. Para você, mulher, né, que quiser ir no banheiro, é só abrir a porta aqui, tem um corredor, primeira direita. Banheiro feminino, primeira direita. Banheiro masculino, saiu aqui, você dá de cara ali com a porta onde tem o desenho do cadeirante, ali é o banheiro masculino. Para você que quer tomar uma água gelada ou natural, ali onde nós fizemos a biometria, atrás tem o bebedouro com água gelada e água natural.
Lembrando que a nossa aula, ela inicia 8h15, mas a biometria começa às 5 para as 8. De 5 para as 8 até 8h15. Atenção, para quem está presencial, o horário é 1. Para quem está online, o horário é outro. Já vou falar com os senhores pessoal de casa. Então você pode fazer, se estiver aberta ali a biometria, 5 para as 8 você já pode entrar. Não precisa nem eu estar ali, mas se você fizer, olha lá, a biometria antes de 5 para as 8, o sistema não valida a tua presença e você fica com falta. Passei a biometria, apareceu o verdinho positivo, entrou na sala, mas antes do horário passou a biometria, ficou com falta. É 5 para as 8 até 8h15. O Paraná tolera 2 minutos de atraso. 2 minutos. Até 8h17 você consegue validar a tua presença. De repente está vindo de bicicleta, pô, caiu a corrente, furou o pneu. Imprevistos. Está vindo de ônibus, aconteceu alguma coisa. Chegou aqui até 8h17 da manhã, validou a primeira aula. Mas na hora que o sistema girou o relógio, girou os minutos, 17, 18, passou a 18, 8h18, perdeu a primeira aula. Professor, perdi a primeira aula, e agora? Vai repor a mesma aula no próximo curso, quando finaliza esse. Professor, eu não vou poder vir de manhã. Amanhã de manhã eu não posso vir, eu tenho compromisso, eu tenho médico. Não vou poder vir amanhã de manhã. Tenho uma reunião na empresa, não posso vir amanhã de manhã. Posso vir à noite? Pode vir à noite. Mas antes de vir à noite, você tem que entrar em contato com a secretária e informar a secretária. Não posso vir amanhã de manhã, posso vir à noite? Tem vaga para eu fazer à noite? Se ela disser ok, sim. O horário é outro, ela vai passar para você o horário. Professor, mas eu não vou poder vir amanhã de manhã. Na primeira e na segunda aula. Venha na terceira e na quarta. Por manhã, nós teremos 4 horas aulas. A cada 50 minutos, significa que 1 hora a aula foi apresentada. A cada 50 minutos, significa que 1 hora a aula foi apresentada. Então, a cada 2 horas aulas, nós teremos um intervalo. Por 12 manhãs. Lembrando que não tem aula sábados e domingos, não tem aula nos feriados. Tá, professor, eu não vou poder vir na primeira aula, venha na terceira, na quarta, na segunda, terceira e quarta aula, para não ter que repor no próximo dia, no próximo curso, as 4 aulas. Repor só 3. Professor, eu não vou poder vir na primeira, na segunda, na terceira, posso vir só para a última? Venha para a última aula. Vai ficar 1 aula a menos para você repor. Lembrando que para você ser liberado para a prova teórica, isso é lei no Brasil todo. Os senhores e senhoras, senhoritas que estão vendo esse vídeo agora, só serão liberados para a prova no CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito, ou DETRANS, Departamento Estadual de Trânsito, após concluído 45 horas aulas, distribuídas as 45 horas aulas, 18 horas aulas em legislação de trânsito, 16 horas aulas em direção defensiva, 4 horas aulas em mecânica, 4 horas aulas em primeiros socorros, 4 horas aulas em meio ambiente e cidadania e 3 horas aulas em mecânica básica do veículo. Concluiu as 45 horas aulas, os senhores serão liberados para a prova escrita, para a prova teórica. 30 questões, 50 minutos, pode errar 9, tem que acertar 21 exercícios. Não posso vir de manhã, não posso vir à noite, vai ter que repor no próximo curso. Eu não consigo ser liberado para a prova teórica se eu perder 1 aula? Não. O sistema tem que estar validando as 45 horas aulas. Eu gostaria de saber quem não abaixou o app Detran Paraná Primeira Habilitação. Quem não abaixou?
Anota aí, papel e caneta, anota aí. Pessoal de casa, todos os senhores abaixaram o aplicativo Detran Paraná, primeira habilitação. João, você vai ter que ficar até meio-dia, tá bom? Eu estou vendo aqui a tua pergunta, professor, teria como me informar se vou precisar assistir todas as aulas, tá bom? Até 11h50. O João, ele já baixou o aplicativo, o João, acredito eu que está finalizando hoje também. Para quem está em casa, quem é o outro que está ali? Começando hoje? Tem o João e a Carolyn. A Carolyn também já baixou, começou na semana passada, né, Carolyn? Semana retrasada começou, se eu não me engano. Tá, anota lá. App Detran Paraná, primeira habilitação. Você vai ter que digitar no Play Store. App Detran Paraná, primeira habilitação. Esse aplicativo vocês conseguem acompanhar as aulas teóricas e as aulas práticas. Quantas aulas teóricas você já fez? Quantas aulas práticas você já fez? Quantas precisam? O que falta fazer? Você consegue acompanhar as suas aulas através do aplicativo Detran Paraná, primeira habilitação. Quem nunca ouviu falar dos simulados disponíveis na internet? Todos ouviram falar? Todos ouviram falar. O aplicativo Detran Paraná, primeira habilitação, ele tem testes simulados específicos, com 10 exercícios. Legislação, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica, meio ambiente e cidadania. Os específicos com 10 exercícios. Eu gostaria que os senhores, senhoras e senhoritas se preparassem para a prova teórica no botão virtual do aplicativo onde diz todas. Quando você clica em todas, o sistema capta todos os exercícios de todas as matérias, de todas as disciplinas, e você faz de todas. O dia da tua prova vai ter todos os módulos, não vai ser uma prova específica. Para você que não tem o hábito da leitura, para você que não gosta de ler, eu não recomendo que você faça específica, só todas. Todas. Por quê? Se você não tem o hábito da leitura, se você não gosta de ler, no dia da tua prova, quando você for para 11º exercício, para o exercício 11, pode ser que você comece a ficar sonolento, comece a ficar cansado com a leitura, porque você não tem o hábito, e vai começar a chutar exercício. Eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Então se prepare com todas, sempre com 30 questões. Quando você estiver fazendo os simulados, procure não ter nada muito importante para fazer em seguida, para que você tenha toda a concentração no teu simulado e consiga acertar o máximo possível. Claro que a primeira semana do curso é normal, de 30 questões, de repente você erra 15, erra 20, porque você não tem conhecimentos técnicos da legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica, meio ambiente. Então é normal, de repente, diante dos simulados da primeira semana do curso, você errar mais do que a prova, do que você tem que acertar no dia da tua prova, fazendo parte da segunda etapa. Se preparem, hoje é o primeiro dia do curso teórico, mas hoje inicia a tua preparação para a tua prova. Hoje eu gostaria que os senhores, senhoras e senhoritas fizessem pelo menos um simulado. Professor, eu trabalho à tarde. Professor, eu trabalho à noite. Eu vou sair daqui e ainda vou trabalhar. São só 12 dias de curso. São 12 dias de preparação. Quantos 12 dias passaram na tua vida? Quantos 12 dias virão, se Deus quiser? A diferença no final daqui 12 dias, a diferença é daquele que começa a se preparar hoje para aquele que quer se preparar um dia antes da prova. A diferença é aquele que inicia o curso e começa a sua preparação lendo o manual, começa a sua preparação vendo vídeos na internet sobre o processo de habilitação, começa a sua preparação fazendo os simulados, fazer o que a gente recomenda. A diferença é que ele será aprovado.
na prova final da segunda etapa. Aquele que quer se preparar um dia antes da prova, existe a possibilidade de não dar certo. Recomendações para a prova na faculdade, na escola, concurso público. Você estuda até 2 dias antes da tua prova. Um dia antes você não estuda. Um dia antes você vai para o parque, para o shopping, para a praia. Um dia antes você vai tomar sorvete, fazer um churrasco, comer pizza. Jogar um videogame, para você que gosta, né? Assistir um filme no cinema. Um dia antes da tua prova, você tem que despoluir a tua mente. Para quando chegar o dia da tua prova, você sentar na cadeira, ficar em frente ao computador e conseguir relembrar. O exercício vai aparecendo para você, você vai relembrando da aula. Você vai lembrando do que foi dito em sala de aula, dos simulados que você fez, ou vai fazer, ou está fazendo. O que mais? O manual, esse material didático nosso, ele foi feito por um pedagogo, né, especialista em trânsito. O que vocês precisam ler do manual? Pessoal de casa, o que vocês precisam ler? Coloquem aí no bloco de nota de vocês, anotem lá, papel e caneta. Escrevam assim, páginas do manual para ler. Páginas do manual para ler. Revisão. São as páginas de revisão. Legislação de trânsito. 47 a 57. Direção defensiva. Páginas 93 a 99. Primeiros socorros. Páginas 116 a 120. Meio ambiente e cidadania. Páginas 133 a 136. Meio ambiente e cidadania, páginas 133 a 136. Mecânica básica do veículo, páginas 155 a 158. Mecânica básica, páginas 155 a 158. Pessoal, as páginas que os senhores acabaram de anotar no material didático, é o resumo que vocês precisam ler do manual. Os simulados disponíveis no aplicativo Detran Paraná, primeira habilitação, ele repete muito. Uma dica. Procurem fazer simulados do Brasil todo, não só do aplicativo. Por exemplo, para fazer simulado do Rio de Janeiro, você vai ter que ter acesso à internet. É só digitar no Google, simulado Detran e Rio de Janeiro, e o estado. Simulado Detran Santa Catarina, simulado Detran Bahia, simulado Detran Piauí, simulado Detran Mato Grosso, simulado Detran Rio Grande do Sul, simulado Detran Distrito Federal, simulado Detran Londrina, simulado Detran Cascavel, cidades, estados. Digita no Google. O primeiro link que aparecer, você clica. Professor, preciso abaixar o aplicativo desses Detrans? Não precisa baixar o aplicativo, porque senão vai ficar muito pesado, o teu celular é muita informação. Não precisa. Mas para fazer simulado de outros estados do Brasil, nós vamos falar nesse curso do Código de Trânsito Brasileiro. A legislação aqui no litoral do estado é a mesma em qualquer lugar do Brasil. Muda uma coisinha ou outra, mas é coisa básica. A Lei 9.503 é a mesma lei do dia 23 de setembro de 1997, que entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998.
A legislação atual, 341 artigos, 20 capítulos, 17 vetados e um revogado pelo presidente da República. O que mais? Por exemplo, aí na página 47 do manual, peguem a página 47 do manual. No exercício número 1, o que está escrito no exercício número 1? Alguém pode ler para mim? Exercício número 1 da página 47. Alguém pode ler? O documento do condutor que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional é autorização para conduzir ciclomotor, ACC. Como é que tá? Paloma, obrigado, Paloma. Pessoal, a Paloma, ela leu de uma maneira bem explicativa, né? Só que, para entender, a leitura nós entendemos da maneira que ela leu. Só que vamos interpretar. Um dos pré-requisitos para habilitação é saber ler e escrever. Né? Não precisa comprovar faculdade, ensino médio, mestrado, doutorado, para dar entrada no processo de habilitação. Não precisa. Você tem que saber ler e escrever. Mas é importantíssimo saber interpretar o que está lendo. Não é um pré-requisito, né, sobre o processo de habilitação interpretar. Mas é importante você saber interpretar o que está lendo para conseguir chegar numa resposta certa. O único documento que é obrigatório para o condutor conduzir um ciclomotor. Primeiro temos que saber o que significa ciclomotor. O que é um ciclomotor? Ciclomotor é todo veículo de 2 ou 3 rodas que desenvolva até 50 km por hora. Bicicleta elétrica e bicicleta com motor. Aquelas bicicletas que tem no bairro, barulhenta, não é verdade? O GTG que tem aqui. Você escuta, você conhece quem é no teu bairro. De repente você nunca conversou com essa pessoa, nunca trocou ideias com ela, mas você sabe quem é, pois todo dia ela passa na frente da tua casa. 3 quadras antes você já escuta. Tá vindo abençoado. Passou na frente da tua casa, aquele barulho mais estrondoso ainda. Chegou na frente de casa. Esse é abençoado. 3 quadras depois você continua escutando ele. Né? Meu Deus do céu. Então, qual o documento que precisa para conduzir a bicicleta com motor? Qual o documento que precisa para dirigir, para pilotar, né? Não é dirigir é carro. Para pilotar a bicicleta elétrica, o que precisa? ACC. O que significa a sigla AC? C, autorização para conduzir ciclomotor. Professor, precisa de documento para conduzir esse veículo? Precisa. Quando você vai numa loja com a intenção de comprar uma bicicleta elétrica e perguntar para o vendedor, precisa de algum documento para conduzir essa bicicleta elétrica? O que ele vai falar? Ele vai falar que não, senão ele vai perder a venda. Não é verdade? Ele vai mentir para você. Não estou dizendo que todo vendedor é mentiroso, tá bom? Não estou dizendo isso. Mas ele vai perder a venda. Se ele saber que vai perder a venda, ele pode, de repente, dizer que está omitindo. Se ele não souber disso, ele não vai estar mentindo, né? Ele não sabe. Agora, se ele sabe e diz ao contrário, ele está mentindo. Não temos dúvida disso. Então, precisa desse documento, ACC. Autorização para conduzir ciclomotor. Pessoal, não é habilitação isso. Esse documento não é uma habilitação. Só permite conduzir o veículo ciclomotor. Quais são as habilitações no Brasil? Quais são as únicas categorias de habilitação no Brasil, pessoal de casa? A, B, C, D e E. São 5 categorias de habilitação. 5. A, para veículo de 2 ou 3 rodas. B, para veículo até 3.500 kg, até 8 lugares. C, até 8 lugares com mais de 3.500 kg. D, com mais de 8 lugares. E a categoria E ou E, que é a última do trânsito, com mais de 3.500 kg, com mais de 8 lugares, com mais de 6.000 toneladas.
Qual é a única categoria de habilitação que pode mais de 6.000 toneladas? É a última. Para conduzir uma bicicleta elétrica, para conduzir uma bicicleta com motor, a pessoa precisa ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Responder pelos seus atos. Para vocês tirarem a carteira de habilitação, 18 anos não é um pré-requisito, tá? Professor, não é 18 anos, não é um pré-requisito, não. Nem toda pessoa com 18 anos pode tirar a carteira de habilitação no Brasil. Por exemplo, uma pessoa com 18 anos, mas síndrome de Down avançada, problemas mentais, não consegue tirar a carteira de habilitação, por mais que ela tenha 20 anos de idade, por mais que ela tenha 30 anos. 18 anos não é um pré-requisito. Além de 18 anos, tem que ser penalmente imputável. Tem que se responder pelos seus atos. Nem toda pessoa com 18 anos responde pelos seus atos. Por exemplo, o índio mora na aldeia. Ele não pode tirar a carteira de habilitação no Brasil. Por mais que ele tenha 18 anos. Ele tem que ser penalmente imputável. Se índio mata homem branco na floresta porque vai desmatar a floresta, quem responde pelo índio é a FUNAI, não é o índio. O índio não vai preso e não pode tirar a carteira de habilitação. Professor, mas se o índio for morar na cidade, fizer RG, fizer CPF, pode tirar a carteira? Pode. Lembrando que tem índio na aldeia, dormindo em cama box, né? E também com TV de plasma de 50 polegadas e carro 4x4, tração nas 4. Aquela ideia de que índio dorme em rede, índio arco e flecha, isso já acabou faz tempo. Não é verdade? Então, pessoal, se cair na tua prova, uma pergunta como essa aqui, ó. Se cair na tua prova, uma pergunta como essa aqui, ó. Marque a alternativa incorreta. É incorreta, então ela cai errado. Mas se você ver, ó, letra A, ser maior de 18 anos, aqui já está incorreta, tá? 18 anos não é um pré-requisito. Não. 18 anos não é um pré-requisito para tirar a habilitação. Nem toda pessoa com 18 anos pode tirar a carteira. Professor, eu posso tirar antes do 18? Não, no Brasil não pode tirar antes do 18. A legislação de trânsito segue o Código Penal. Qual é a idade penal no Brasil para a pessoa perder a liberdade, ficar presa? 18 anos. Ser penalmente imputável, responder pelos seus atos. Letra B, saber ler e escrever. Esse é um pré-requisito para habilitação. Analfabeto não tira carteira. A pessoa que não sabe ler, a pessoa que não sabe escrever nem o nome, não vai tirar carteira de habilitação no Brasil. Possuir documento de identidade, tem que ter um documento com foto. Pode ser a carteira de trabalho para você dar entrada no processo de habilitação. Letra D, possuir cadastro de pessoa física, o CPF. Não precisa do cartão CPF. Se você tiver em mente o número do teu CPF, você consegue dar entrada no processo de habilitação. Então aqui, ser penalmente imputável, saber ler e escrever, documento de identidade, RG, CPF, são pré-requisitos. Ser maior de 18 não é um pré-requisito. Além de 18 anos, ele tem que ser penalmente imputável. Ele tem que responder pelos atos dele. Entenderam essa parte, pessoal? É igual a pessoa que tem a intenção de conduzir uma bicicleta elétrica, uma bicicleta com motor. Ele tem que ser penalmente imputável, procurar uma autoescola de sua preferência, autoescola de escreminho, sua preferência, autoescola de escreminho, dar entrada no processo de habilitação, participar do exame de vista, psicotécnico, passou nos 2 exames, ele ingressa na parte teórica, 45 horas aulas, fez a aula teórica, ele será liberado para fazer a prova no CIDETRAN. Lembrando que aqui no litoral do Paraná não existe DETRAN. Ali na Vila São Vicente está bem grande escrito lá DETRAN, né? Mas não existe DETRAN
nos interiores dos estados. Os Detrans, a sede dos Detrans nas capitais. Professor, então quer dizer que aqui, o Detran do Paraná fica em Curitiba? É em Curitiba, a capital do estado do Paraná. Não existe Detran nos interiores dos estados. A pessoa que tem a intenção de pilotar uma bicicleta elétrica, uma bicicleta com motor, foi para o Ciretran, acertou 30 questões. Opa, que lindo, hein? Gabaritou a prova. Mas pode errar 9. Acertou pelo menos 21 exercícios, passou na teórica. A pessoa, se ela tiver uma bicicleta elétrica, ela pode fazer as 20 aulas com a bicicleta elétrica. Pessoal, se cair na tua prova, quantas aulas é obrigatórias na categoria A? Para moto, 20 aulas práticas. 20 aulas de moto, 50 minutos é uma aula. Quantas aulas práticas é preciso na B para carro? 20 aulas práticas. 20 aulas práticas. 20 aulas práticas. Quantas aulas são obrigatórias na bicicleta elétrica? 20 aulas práticas também. Agora, se você tiver uma bicicleta com motor e tem a intenção de fazer esse documento ACC, você não vai conseguir fazer com essa bicicleta, tá bom? Porque o barulho dela ultrapassa os permitidos pelo Conselho Nacional, que é o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do nosso Sistema Nacional de Trânsito. É muito barulho, muito barulho. Existe um aparelho utilizado pela polícia que se chama decibelímetro, que mede a intensidade dos barulhos, ruídos, e quando passa de 7 metros, por exemplo, aqui é um veículo, essa mesa é um veículo com um som ligado. O policial aciona o decibelímetro depois de 7 metros. Se até 7 metros ele estiver escutando, significa que está 80 decibéis. Está permitido. Se ele der um passo a mais, 8 passos, e ainda estiver escutando, significa que ele está cometendo infração de trânsito. Poluição sonora. Então, com a bicicleta a motor não dá. Imagina, eu falei 7 metros. Tem bicicleta aí que você escuta o barulho dela 4 quadras. Então, com certeza, com essa bicicleta não dá para fazer. Agora, se tem a bicicleta elétrica própria, pode fazer as 20 aulas com a bicicleta elétrica e o exame prático final com a bicicleta elétrica própria, particular dela. Se ela quiser dar entrada nesse documento e ela não tem essa bicicleta, a autoescola vai ter que providenciar para que ela faça aula. Bicicleta elétrica, bicicleta a motor. É proibido na rodovia, popularmente BR. A bicicleta elétrica, a bicicleta a motor, é proibido na calçada, é proibido na contramão, é proibido na ciclovia, é proibido na ciclofaixa. A bicicleta elétrica, ela tem que ser tem que ser conduzida na rua, como se fosse uma moto, o mais à direita possível, no centro da pista à direita. Não é como a bicicleta a pedal. A bicicleta a pedal, ela tem que ir do lado do meio-fio, quando não tiver ciclovia ou ciclofaixa. Se tem ciclovia ou ciclofaixa, onde que tem que ir o ciclista? Na ciclovia, na ciclofaixa. Professor, não é assim que a gente vê em Paranaguá, professor. Hoje a gente vê ciclista no meio da rua tendo a ciclovia aí. Está errado. Lembrando que a bicicleta dele pode ser apreendida, mas a gente vai falar depois do ciclista. O que mais aqui para o pessoal?